Olá pessoal, bem-vindos à nossa mesa antifrágil, onde nós realizamos sonhos sem que eles se tornem pesadelos, atuando na área de alimentação. Desde o marketing, nutrição, controladoria, nós ajudamos você a tornar o seu sonho realidade. Comigo aqui hoje na nossa mesa... Tudo bem, eu sou o Rick Ribeiro, eu trabalho com marketing estratégico, sou gestor de tráfego e sou um resolvedor de problemas também. Patrícia Klein, eu sou nutricionista e destruidora de pesadelos. Eu sou a Fran Monteiro, gestora de sonhos. E eu sou Renan Ribeiro, construtor de sonhos. E eu quero te convidar para construir o seu sonho hoje. Então, Renan, eu estava entrando no shopping hoje e me deram esse panfleto, né? A graduação com mensalidades a partir de R$60. E eu fiquei pensando que está mais fácil do que nunca se graduar. Só que eu conheço vários amigos com diploma na mão que estão sofrendo para conseguir o primeiro trabalho, conseguir um cliente. E eu acho que essa é uma dor, assim, da maioria das pessoas formandas. Eu queria saber se também é assim na área da nutrição, como é que isso funciona no seu ver. Rick, na realidade, assim, no nosso dia a dia de trabalho, consultoria, a gente se depara muito com isso, que eu chamo, brincando, de estelionato pedagógico. Às vezes as pessoas se formam e têm a ilusão de que estão preparadas. E aí quando vem para o nosso mercado de consultoria, a Patrícia até pode falar um pouco com mais propriedade do que eu, ela recebe muitos estagiários no dia a dia dela, às vezes em algumas empresas, e essa pessoa chega com uma sensação de que ela sabe tudo. E ao entrar no meio de trabalho e na prática, ela descobre que a teoria é linda, mas que a prática precisa ser adaptada a cada uma das realidades. E com certeza esses cursos hoje, nessa linha de mensalidades facilitadas e formas diferentes de ensinar o conteúdo, vão trazer algum déficit disso no futuro. E a ideia da gente hoje, dentro do Instituto RR, é capacitar esse nutricionista, capacitar esse consultor, que inclusive se você está aí, consultor, nutricionista, devia estar aqui na mesa com a gente. Clica no link aqui embaixo, vem participar com a gente, que essas mesas vão acontecer em períodos específicos, falando de assuntos que podem ajudar vocês no dia a dia de trabalho ou também no dia a dia de captar novos clientes. Paty, conta para o Rick mais ou menos o que a Camila, o que a Stephanie, o que as meninas têm de maior dificuldade, às vezes, nos estágios, na hora que você recebe elas lá da faculdade. Bom, o que eu percebo muito, até uma percepção própria também, quando eu me formei, é que quando a gente sai, a gente imagina o que você falou, Renan, a gente não tem experiência na prática e a gente lida com certas situações, principalmente pessoais, de comunicação entre os gestores, dessa forma de a gente sabe qual que é a técnica, a gente conhece a técnica, mas a gente não sabe como aplicar. Então a gente chega num lugar onde não tem coisas básicas, né, que a gente aprendeu na faculdade, e os gestores não sabem, não fazem ideia de que teria que ter aquilo, né, que nem os EPIs, por exemplo, uma coisa de segurança, né. Então, quando elas vêm com essa bagagem técnica, a gente tem que passar um pouco da realidade e falar, olha, isso que você vai presenciar aqui, não se assuste, é totalmente diferente do que você viu na faculdade, mas agora você vai ter que solucionar isso, né? Você vai ter que mostrar de uma maneira simples, porque a técnica ela é muito formal, então você vai ter que passar a contribuir com o lugar com uma parte muito prática e muito direta, ser muito objetivo e tentar mostrar a técnica para aquele colaborador. Então eu vejo isso, essa prática, essa parte da teoria com a prática, essa relação acho que é o mais difícil, aquele primeiro impacto. E você, poxa, eu aprendi isso, mas não vai ser lindo desse jeito. E também, gente, é interessante porque ele sai da faculdade, as meninas saem, não, tem que usar o EPI, tem que usar o sapato fechado, tem que usar o avental, tem que usar o óculos de proteção às vezes, tem que usar o abafador de ouvido. Legal, aí você chega numa empresa grande, o cara tá lá descarregando um caminhão de sapato aberto, às vezes sem o abafador de ouvido, e você se depara assim, como que eu vou ensinar isso? Como que eu vou fazer o cara usar isso? Cara, isso é muito difícil. Vocês não têm noção da dificuldade que é isso. Em outra realidade, até a Fran esses dias me contou uma história, achei engraçado. Os processos existem.
Mas por que não segue? Você não tem essa sensação? Às vezes você está lá com seus menininhos lá, trabalhando, terceirizando o financeiro deles, aí tem um processo de controle simples de contagem de estoque, que poderia resultar em resolver uma série de problemas que ele aprendeu lá na faculdade. Mas aí ele não segue o processo. Como é que é o dia a dia dos meninos? Ontem, por exemplo, conta uma história real do cliente que você foi visitar ontem para dar um treinamento. O que aconteceu? Exato. Ontem nós passamos por uma situação que foi um agendamento do cliente para estar acompanhando e passar um treinamento de caixa. Quando a gente chega no estabelecimento, a gente já vê a aflição dos colaboradores e não prestar atenção no treinamento em si, mas de a gente tentar, não seria a palavra organizar, mas sim suprir uma dificuldade que eles estão lidando diariamente. E assim, um treinamento que era para ser passado, que demoraria por volta de 1 hora, 1 hora e meia, não conseguimos passar o treinamento porque aconteceu vários fatores que estavam atrapalhando a operação deles e o treinamento não foi passado. Tinha um objetivo, porém, 4 colaboradores estavam com dificuldades na operação de caixa e o treinamento não foi passado. Então, nós temos as demandas, passamos os processos, porém eles não são seguidos e a operação do cliente se torna mais difícil. E às vezes, como eu sempre falo para o Renan, existe uma operação, porém ela não é seguida, porque o cliente ou o funcionário leva mais para o lado da venda e prioriza a venda e o processo ele não é seguido. É uma dificuldade que a gente vê no dia a dia, isso é fato. O dono de restaurante, ele não quer parar e fazer as coisas, ele não quer parar para conciliar um caixa, ele não quer parar para fazer um treinamento de caixa, ele quer vender. E aí é o espaço onde a gente vê que o consultor tem mercado. Se ele quiser ir lá fazer pelo dono, o dono quer alguém para fazer, só que ele não tem essa pessoa capacitada. Hoje a gente tem dentro do Grupo RR uma fila de espera de clientes porque eu não tenho consultor para atender esse cliente. Eu não tenho mão de obra capacitada na nossa empresa para atender todos os que nos buscam. A gente já tem uma mão de obra, a gente tem ali em torno de 20 pessoas trabalhando na equipe e ainda assim eu tenho mais clientes do que eu dou conta de atender. E você, às vezes, está assistindo a gente e está pensando, Renan, legal, mas como é que eu vou entrar nesse mercado? Qual que é o primeiro passo desse mercado? E a ideia é esclarecer isso numa troca de conteúdos, às vezes, com as pessoas, com cursos, com áreas específicas dentro do Instituto RR. Nosso meio de trabalho é esse, é ensinar você como se capacitar e vir para o mercado de consultoria. Trabalhando conosco, a gente consegue te trazer até clientes, dependendo da forma que você está buscando trabalhar e da região, a gente tem clientes para oferecer para as pessoas que se formarem bem e qualificadas nos produtos que a gente se propõe a oferecer. Então, eu queria, Paty, que você contasse para a gente como que funciona o processo de uma nutricionista para fazer um manual de boas práticas e capacitar essas pessoas, já que essa demanda que vem aí agora no início do ano, de renovação dos alvarás, vai exigir isso dos donos de restaurante, e eu vejo como uma oportunidade de você, consultor ou nutricionista, gastrônomo, que tem interesse em fazer uma renda extra ou fazer um novo trabalho nesse mercado, cola nas dicas da Paty para poder aprender como fazer e às vezes você mesmo pode pegar aí e fazer isso virar uma fontezinha de renda. Conta pra gente, Paty. Então, normalmente essa demanda aqui na nossa região, normalmente é indicação, né? Alguém está indicando, um estabelecimento está abrindo, ou ele precisa de uma renovação, então ele vai procurar um profissional, né? Não só o nutricionista ele é capacitado para fazer o manual, mas assim, em termos técnicos, a gente tem esse conhecimento dentro da cadeira da faculdade, né? Então, a gente, no caso, eu passo o orçamento para ele e a gente faz essa primeira visita no local, que é o recolhimento de dados. Então, a gente vai olhar todas as questões estruturais, as questões de processos, né? O uso, por exemplo, de EPIs, uniformes, coisas que são exigidas, né? E a gente faz essa construção do manual, que é uma descrição do processo que é realizado, né? O que a gente não vê, por exemplo, da faculdade, é que a gente tem que passar a descrição fiel do lugar. Por isso que o manual ele não pode ser pego de outro lugar, né? Então, a pessoa assim, não posso simplesmente pegar
o documento de um outro lugar. Por quê? Porque a estrutura da pessoa é diferente, o processo, por exemplo, a pessoa tem uma casa que vende sushi e o outro é um restaurante à la carte italiano, né? É um outro tipo de produção, não tem como eu dizer na descrição desse manual que é o mesmo processo, né? A mesma matéria-prima. Então, isso é descrito, né, no manual, depois de colher esses dados, e a gente retorna com esse manual, e no caso onde a gente não tem um responsável técnico, poderia ser um nutricionista, mas não é obrigatório, né? Quem fica responsável por implantar todas essas boas práticas é o próprio gerente ou dono do lugar, né? Então, a gente cria o documento, a gente faz o treinamento também dos colaboradores, de todas as pessoas que manipulam, é obrigatório o treinamento. E nesse treinamento o que é mais importante é incluir os gerentes e os donos, porque eles não sabem desse processo e como é que eles irão cobrar e como é que eles vão implantar esse documento, né? Que são todas aquelas regras que a vigilância vai exigir durante as visitas dela, né? Então, eles só vão entregar o alvará ali se tiver correto o processo. Então, nesse treinamento tem que participar todas essas pessoas para poder cobrar e isso ser implantado também, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz E uma no média manual. de valor? Quanto que um consultor hoje cobra para fazer um manual? No nosso... A gente não tem sindicato em Palmas. O nosso sindicato mais próximo é o de Goiás. Então, eu uso normalmente a tabela deles como base, né? Porque isso é bem sindical. Outros profissionais não têm essa tabela, então no mercado é muito variado os valores, né? Entre um nutricionista e, por exemplo, um engenheiro de alimentos, eles não têm uma tabela para direcionar. E também a gente pode utilizar a tabela do Conselho Federal. No Sinege, a base normalmente deles é de R$ 1.600 para fazer um para manual. fazer o manual. No federal, nosso é indicado de 2.000 para cima, mas com o POP também, o manual e o POP, que é o procedimento operacional padronizado. Que é um outro documento que é separado do manual, mas que tem que ter os dois juntos, né? Na construção. Vamos lá, você foi indicada por alguém, chegou até uma determinada empresa, fez essa consultoria, elaborou um manual. Nesse momento, acontece do gestor, o dono do lugar, falar assim, eu preciso de você para implantar, para gerenciar esse processo. Ele acaba te chamando ou ele só despede você com o manual? Então, como é que funciona isso? Hoje, normalmente, infelizmente, o mercado, o dono desse lugar, ele não entende que esse manual é importante para ele. Ele entende que é um documento exigido pela vigilância e ele faz parte de uma parte documental para ele ficar, né, lícito no mercado. Lícito no mercado, para eu funcionar e ninguém me multar, me autuar. Então, infelizmente, ele não tem muito conhecimento de o tanto que isso vai modificar a realidade dele, né? Se alguém passar mal hoje nas mídias sociais, imagina, se alguém passa mal e fala restaurante tal, eu passei mal, comi algo estragado. Isso joga na internet, imagine a reputação que fica. Ele fecha o lugar, mas ele acaba que não tem nem esse conhecimento de saber a importância, porque vê pouco isso acontecer, e então ele não dá tanto importância para isso. Normalmente, eu não recebo assim um retorno dele para complementar o processo. E é uma das realidades que hoje tem muitas nutricionistas trabalhando em Goiânia, principalmente em Goiânia e em São Paulo, trabalhando nessa implantação das boas práticas, que é o acompanhamento e estar ali com o colaborador e treinar realmente, mostrar a importância que isso tem, né? Você acaba se tornando um parceiro do dono do estabelecimento. Isso, porque daí... Porque tem um mercado aí, então, né? Nós temos muito mercado. Na verdade, esse manual e todo esse processo, ele tem que ser realizado obrigatoriamente em qualquer serviço de alimentação. Mas, por exemplo, ele te chama para... preciso de você para implantar. Você acha hoje que ele acaba não chamando ou chamando? Você acha que é uma questão do profissional? O profissional não se qualificou para ser esse parceiro? Ou o que você acha que falta para os donos acabarem vendo o profissional da nutrição como um parceiro, chamando, tendo essa confiança ali para trabalhar? Eu acho que muito faz parte dessa questão do empreendedorismo, de construir isso dentro do profissional também, né? Então, às vezes a gente se bloqueia e fala, não, talvez não seja o momento para esse cliente. Não, talvez é o momento sim. E a gente se bloqueia e acaba não vendendo mais um produto. Isso acontece muito.
Você acha que você consegue ajudar o pessoal aí nessa questão de ser qualificado como um parceiro do restaurante e tal? E assim, o que eu vejo é que o dono de restaurante, ele anseia por esse profissional, mas ele não sabe disso. Sabe quando você tem muita dor de cabeça, tá com dor de cabeça muito grande, você quer resolver, você anseia pela solução disso, aí você vai e toma uma dipirona. Você acha que ela resolve, mas aí depois de uma semana ela volta. Aí você toma uma dipirona de novo. Na terceira semana você fala, cara, eu preciso saber por que eu tenho tanta dor de cabeça. Aí você descobre que você precisava usar óculos. E que não era a dipirona que ia resolver, mas os óculos. O dono de restaurante é mais ou menos isso. Ele acha que fazer um manual para vigilância não multar ele vai resolver. E aí ele faz isso, ano após ano, de uma forma ínfima, vamos dizer assim. E aí falta o consultor ou o espírito do empreendedorismo, como a Paty colocou, de chegar no dono e falar, cara, vem cá, tá vendo aqui quanto você está perdendo de insumo? Isso aqui é dinheiro que está indo para o lixo. Vamos implementar o manual de boas práticas para que tenha assim, uma manipulação correta dos insumos e reduza esse custo. Se o consultor entender que o cliente não compra o manual, mas o lucro maior no bolso dele, e aprender como colocar isso para o cliente, ele tem uma ferramenta poderosíssima na mão. Vamos pegar o gancho que a Patrícia colocou. R$ 1.600 a R$ 2.000 um manual. Paty, quanto tempo você gasta para fazer um manual? No começo eu demorava umas 2 semanas para entregar. 2 semanas. Vamos pensar no recém-formado que está aí assistindo a gente. Se ele pegar ali 5 manuais para fazer, em 2 meses ele faz R$ 10.000. É R$ 5.000 por mês. Será que você vai sair da faculdade e vai conseguir um salário ali para ganhar R$ 5.000 por mês? Não vai. Com essa mensalidade baratinha, com esse estelionato que é uma excelente profissão, será que vai? Eu acho que não. Então, às vezes, falta esse cunho empreendedor de entender como o cliente vai ver, porque aí eu consigo agregar o valor. Se eu mostro para ele, fulano, você vende 100 mil por mês, você está pagando ali em torno de R$ 40.000 de insumos. Se com o manual de boas práticas e o padrão de trabalho eu conseguir reduzir para 35, ele ganhou 5 mil no mês, ele vai pagar 1.600 no manual. Só que não é só o manual, aí vem um trabalho recorrente que veria implantar isso. Fazer o manual é bom, mas implantar é que é o algo a mais. E aí entra aquele acompanhamento que o nutricionista, que o gastrônomo pode fazer em relação a criar o conceito e fazer com que o dono e aquela equipe entenda a importância de executar o manual. E aí você tem um outro gancho para quem quer trabalhar nessa área de um acompanhamento recorrente. Você consegue acompanhar quantas empresas? Imaginando aí mais ou menos. Dentro do modelo de implantação, a gente não precisa, por exemplo, ir todos os dias, a não ser que seja acordado. Mas normalmente a gente faz por horas. Então, se a gente pega aí uma média de uma vez na semana fazer a visita, imagina, uma vez na Quantas horas mais ou menos? Entre 2 a 4 horas. Imaginar que você consiga acompanhar aí 3 clientes num dia. Vamos pensar aí que você quer trabalhar muito, saiu da faculdade com gás e quer trabalhar 9 horas no dia ali, 3, 3 e 3. Ou 2 horas e meia em cada um e você faça 2 de manhã e 2 à tarde. Mas partindo do pressuposto que ele pegou ali 4, são 20 clientes em uma semana. Renan, eu sou empreendedor, não quero cobrar 1.600, quero cobrar 1.000. Você faz 20 clientes numa proporção semanal, são R$ 20.000. Ah, eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado e dia santo? É a opção que você fez. Ah, não, quero ganhar só 5 milzinho, tô feliz ali. Pega 5 manuais para fazer, você vai fazer 10 mil em 2 meses, é 5 por mês, dá para dividir para o cliente em 2 vezes, metade no início, metade no final na entrega do material, e você vai ter um tempo legal para produzir, para acompanhar e dar qualidade para o cliente. Mas, para mim, é uma excelente oportunidade de trabalho agora nesse período. Pelo que eu estou notando, tem a ver mesmo com essa mentalidade empreendedora. Em vez de você simplesmente ser alguém que entrega um documento ali e evita contato, né? Igual a maioria das pessoas sempre busca, na verdade, você tem uma mentalidade de parceiro, de pegar aqueles problemas que você viu ali e resolver. Eu acho que é tudo que um empresário quer, alguém que seja um parceiro para resolver problemas, né? Se o profissional da nutrição ali, recém-formado, ele tiver essa cabeça, acho que tem um mercado fortíssimo aí para ganhar um bom lucro. E Paty, você estava comentando comigo mais cedo que existe uma limitação de valores. Só para não induzir o pessoal aí ao erro, a gente está nesse lado empreendedor, mas a gente também tem algumas regras que a profissão exige. E aí eu não posso
chegar, às vezes o pessoal vai falar, pô, Renan, você deu a ideia ali de botar 20 clientes a R$1.000. Vou dizer para vocês que vai ficar um pouco melhor. Você pode botar 20 clientes a R$1.600. Porque segundo a parte eu não posso reduzir tanto o valor. Eu sou mais empreendedor, tenho essa veia mais aguçada, mas você vai ter alguma limitação. Então o lado bom é que não vai ser só 20 mil, vai ser um pouco a mais do que isso. Isso é proibido ganhar menos de menos do que isso, você não pode cobrar menos. Vamos lá, outro assunto que eu acho legal, eu queria compartilhar com vocês aqui, é a questão da parte financeira. Às vezes eu vou falar como consultor da área aí há 15 anos nesse mercado, a gente se depara às vezes com alguns donos de restaurantes que não valorizam o fechamento do caixa, a conciliação do caixa e aquele background ali administrativo relacionado ao operacional de venda, mas que não é relacionado diretamente à venda, mas a como a venda acontece. E ali eu deixo muito dinheiro na mesa. Fran, como é que acontece hoje, nos clientes que você atende como consultora, o controle dos caixas e qual é o impacto disso no teu dia a dia? O que você vê e pode contar pra gente, assim, de coisas que acontecem no mundo controle financeiro? Então, hoje a maior dificuldade assim que eu sinto, não só em um ou dois restaurantes, mas de uma forma geral, é a questão do caixa não ser fechado diariamente. Caixa já fala, caixa diário. Então, eu sinto essa dificuldade do operador estar fechando esse caixa diariamente, do gerente ou gestor em si, levar isso mais com uma forma de que é o dinheiro dele que está entrando, verificar se foi fechado corretamente, se tem algum tipo de comanda aberta, que é um segundo ponto que acontece e que é meio que deixado de lado e não é levado assim tanto com uma dedicação maior na operação do cliente. Uma das nossas terceirizadoras do financeiro, dos nossos clientes, ela está passando por essas dificuldades de deixar a caixa fechado aberto por mais 3 dias e não conseguir fazer uma conciliação. E aí, quando esse caixa fica aberto mais de 3 dias, o operador de caixa não lembra mais, não sabe mais o que aconteceu. Não lembra porque... por isso a importância do caixa ser fechado diariamente, porque o que eu fiz ontem eu vou lembrar. Vou lembrar o que aconteceu, vou lembrar por que aquela comanda não foi fechada e vou ter mais ou menos um caminho para estar entendendo o porquê que ela não foi fechada. E você lembra agora, recentemente, daquela inauguração que a gente fez, quanto ficou de aberto ou sobrando no caixa em um dia? R$13 mil. R$13 mil. Você tem noção do que é isso para uma empresa? Ah, Renan, a empresa vendeu R$45 mil no dia. Beleza, mas poderia ter sido 58. Será que você, eu, o Rick, a Paty, consegue identificar isso no dia a dia só de olhar? Ou você acha que isso passaria despercebido, como passou, e que vários donos de restaurantes nem veem isso acontecer? Exato. Como, exemplo, esse caso que ocorreu, foi uma inauguração, foi próximo a um final de semana, preocupou com a parte da venda e o processo não foi seguido. E no final dessa inauguração foi aonde a gente identificou essa diferença de mais de R$13 mil. Aí vocês pensam, R$13 mil de prejuízo ou não, porque a gente não pode também dizer que tudo aquilo foi um prejuízo, porque existe também aquela questão do produto que provavelmente o cliente pagou, porque houveram algumas sobras e algumas faltas de produtos. Então, houveram vendas sem o registro. Mas o principal de todos os clientes que a gente atende hoje, que são aí mais de 40 clientes, quantos você entrou como consultora e já tinham um processo de controle financeiro existente? Quando eu entrei... Pensando rápido, de número, quantos você entrou e já existia controle? Pode falar. A gente sabe que pode falar. Não tem, né? Não tem, gente. Você Não que está tem assistindo nenhum. a gente aí, não tem. A gente hoje, os clientes buscam o nosso trabalho financeiro de assessoria em 2 momentos. Ou ele está bem e quer melhorar, ou ele está quase quebrando e acha que vocês são deuses Perdido, e né? quer que vocês vão lá e salvam a vida dele em 3 dias. Tá? São os 2 momentos. Mas a maioria das vezes ele acha que a gente é Deus e vai salvar ele do fim dos tempos.
E aí, nesse caso, quando a gente entra, o primeiro passo, sempre, gente, lembra disso, o primeiro passo, quando você vai começar uma consultoria, é entender aonde vai parar o dinheiro que esse cliente vende. Não adianta você fazer boas práticas se ele está jogando dinheiro no lixo. Não adianta você fazer controle de ficha técnica, cardápio bom, se o dinheiro está indo para o lado errado. Então é tudo um conjunto. O primeiro passo é entender isso. E quando a gente se depara com um número total de clientes que não tem controle financeiro, eu vejo uma oportunidade de mercado muito grande. Para a pessoa que quer trabalhar, que quer buscar atuar na área administrativa e financeira, que gosta de número, que fez a faculdade de nutrição, de gastronomia, de engenharia de produção, de administração, não importa muito o tipo de curso, porque esse mercado não vai te exigir um diploma, ele vai te exigir um conhecimento prático. É onde eu brinco que o estelionato pedagógico da faculdade aqui não importa, e sim a vivência que você tem. Então, se você se propõe a fazer o básico e levar um conhecimento administrativo simples de conciliar um caixa e entender aonde vai parar o dinheiro que essa empresa vende, você resolve pelo menos 50% dos problemas desse empresário. E ele não sabe disso, porque como a Fran falou, ele preocupou com isso? Não. Ele preocupou com vender. Ele queria abrir o restaurante, vendeu 45 mil e tem 13 que está flutuando. Se ele for roubado nesses 13 mil, ele não ia saber. Para ele vendeu 45. Que fique claro o registro, lembra disso. Foi uma sobra de 13 mil, não foi uma falta. O caixa tinha 13 mil a mais do que tinha no sistema. Provavelmente, se ele fechasse esse caixa e alguém desviasse 13 mil reais, ele não ia saber que isso aconteceu. Vocês têm noção de quantas pessoas estão ali fora ansiando por ter um controle e saber realmente quanto elas vendem, quanto elas gastam e onde elas poderiam ter mais lucro? É absurdo. Eu falo como consultor. Eu entro nas empresas hoje, recentemente a gente fechou um contrato. A pessoa olhou pra gente e falou assim, eu quero aprender como trabalhar. Eu tô aqui, tem 10 anos que meu negócio está aberto, mas eu só faço besteira. Eu tenho um monte de funcionário não registrado, ninguém tem carteira assinada, eu só trabalho com freelance, não tenho controle de estoque, mas porque eu nunca tive orientação. Eu abri e continuei. Como é que foi a visita lá? Agora eu queria saber a sua ótica dessa cliente. O que você sentiu dela? Ela realmente queria aprender? Você viu no olhar dela que ela queria aprender? Sim, nessa visita de mapeamento, nós fizemos essa visita, identificamos os principais pontos que ela sentia dificuldade, se era na questão de estoque, se era questão de caixa, entendeu que era a principal dificuldade na rotina do cliente. Então, ela mostrou pra gente como as dificuldades que ela sentia, tinha os colaboradores que vão seguir essa operação, porque não é só a gente mapear e passar para seguir, tem que ter as pessoas que vão cobrar o processo. E ela quer que o negócio dela flua, porém, com ela um pouco mais de fora, e sim a equipe operando e cobrando essa rotina dentro da empresa dela. Naquela hora que ela estava mostrando pra gente a parte de estoque, da parte de freezers, da parte de aumento da estrutura, eu posso estar enganado, mas eu percebi que ela, em todo momento, o que ela queria era vender mais. Exato. Em poucos momentos eu percebi ela querendo controle. Mas quanto você acha que ela perde? Na sua ótica, não pode errar, não tem só pro Rick ter uma ideia, pra gente ter uma ideia aí do que fica na mesa. Quanto você acha que essa cliente hoje tem de perda ou desperdício por mercadorias que ela não tem controle, que são vendidas e não passam pelo caixa, ou aquelas fichas duplicadas que a pessoa vai lá e repassa a ficha pro outro e pega a bebida 2 vezes? Quanto que você acha que fica na mesa aí, mais ou menos? Não, assim, em base de 7 a 10, no mínimo. Porque gente, que acontece? 7 a 10 mil reais, tá? Não é 7 a 10 cervejas, não. Porque acontece, hoje, a maioria dos nossos clientes, eles almejam o quê? A venda. A operação de estoque, caixa, vem, porém, depois que acontece o erro. A Patrícia, quando ela vai fazer a questão de um controle de estoque, por exemplo, teve a diferença? Teve uma sobra? Teve. Porém, eu tenho a certeza que esse produto voltou para o meu estoque. Essa cliente, por exemplo, ela não tem controle de estoque, ela não sabe quanto que ela vende por mês. Ela tem um sistema que tem essas operações, porém, ela precisa alimentar.
E ela hoje não faz isso. Então, são operações que o cliente hoje não segue e que geram uma dificuldade para ele futura e a percepção, estou vendendo, mas não estou acompanhando o que eu estou faturando, é algo assim que a gente vê com muita frequência. Interessante, porque vocês falando isso, a maioria dos empresários buscam, por exemplo, uma agência para vender mais. Mas vocês estão falando de um nicho que não precisa vender mais e que os empresários poderiam entender que, na verdade, eles aumentariam o seu lucro não vendendo mais, mas fazendo esse controle, Exato. fazendo essas boas práticas. Tem muito dinheiro escoando aí, né? Então, pelo que você está me falando, e eu queria te fazer essa pergunta, Fran, o recém-formado de nutrição, ele ainda não conseguiu trabalhar, não conseguiu um emprego, qualquer coisa. Se ele for treinado para chegar em um restaurante e ter essa conversa com o dono, dizendo assim, olha, eu vou aumentar o seu lucro sem você precisar vender mais. Exato. Eu vou fazer um trabalho aqui no seu caixa, fazer um trabalho com a sua equipe que eu tenho certeza aí que de 5 a 10% a mais no seu caixa, você vai ver, eu estou entendendo certo? É isso mesmo. Hoje a operação ela não é acompanhada. O cliente ele acha que o gerente dele está fazendo esse acompanhamento e quando a gente puxa dados reais no sistema, a gente vê que não está. Então, tá como o Renan fala, você finge que faz e eu finge que acredito. Então, é mais por essa linha. E assim, hoje, é como eu falei, a questão da venda é o principal, porém, não ocorre a operação sendo seguida pelo cliente e pela equipe dele. Então, eu vejo muito a parte imediatista do cliente querer resolver o problema dele, mas não seguir uma operação, que é como eu sempre falo. A operação existe o passo a passo, existe um cronograma. Porém, não tem quem faça e não cobre por aquele treinamento. Por exemplo, nós fazemos todos os treinamentos em cada empresa. Tiramos dúvidas, explicamos, deixamos claro a explicação para cada colaborador. Porém, eu não vejo alguém, por exemplo, um gerente cobrando, está sendo feito? Fran, como que está o relatório da semana passada? Eu nunca recebi uma ligação de gerente me cobrando. Acontece o contrário. Eu vou cobrar o gerente, ou eu vou cobrar o operador, ou vou cobrar o proprietário. E não tem essa volta da pessoa responsável pelo estabelecimento me cobrar. Entendeu? Pessoal, talvez a gente está falando aqui de empresas que vão vender um horror, vão ter uma entrada grande e a longo prazo correm o risco de quebrar por causa de uma disso. operação. Não porque não tem dinheiro entrando, mas porque tem dinheiro escoando, certo? Excelente a colocação. A gente brinca muito, eu falei isso essa semana até com o cliente, que às vezes a entrada de dinheiro muito grande, ela mascara alguns erros. Às vezes a pessoa vende muito, e aí por ter muito dinheiro, ela paga as contas e ela acha que está sobrando. Aí daqui a 6 meses ela leva um processo trabalhista. E aí ela não tem dinheiro para pagar a rescisão. Ué, mas eu tenho esse dinheiro, eu vendi muito. Mas cadê ele? Ele foi para o lixo, ele foi roubado, ele foi desviado na falha de processo, ele foi lesado numa taxa de cartão que ele não acompanhou, a operadora de cartão combinou um valor específico e mudou a taxa, ele não viu. Enfim, existe uma série de fatores que podem levar a empresa a quebrar vendendo. E isso é real. Você vê muita gente, às vezes, um outro fato que isso acontece, o dono está tão preocupado com a parte de vender que ele pega um colega, leva para visitar outro estabelecimento, pega o preço da região e fala assim, eu vou vender o meu produto por esse preço. E aí beleza, ele vai lá e coloca esse preço. Aí ele não controla, não se preocupa, não tem dados e no final ele descobre que ele não podia vender por aquele preço. A gente essa semana estava falando exatamente disso, de um cliente. Ah, Renan, o fulano de tal vende o baldinho de cerveja por R$40. Beleza, divide para mim aí, 40 por 6. Ah, deu X de valor, deu 6 e pouquinho, deu 6,80 a cerveja. Quanto que custa a cerveja? Ah, ela custa R$3,50, R$3,80. Então ele ganha dinheiro vendendo a cerveja. Só que para manter todo o custo fixo por trás disso, ele não pode perder nenhuma, porque se ele perder uma, ele já empatou. Então das uma que ele perde, aquela cerveja já não valeu mais a pena. E o segundo ponto, qual volume de venda ele precisa para manter aquele valor pago e aquela empresa rodando e ela dar lucro?
Porque não é eu tenho 100% de lucro. Esse é o maior erro que a gente escuta no nosso mercado. O dono fala, eu comprei por R$3, vendi por 7, então eu tenho 105% de lucro. Não, você tem 105% de contribuição, você recebeu esse valor. Mas o lucro depende de todas as outras despesas. E às vezes a pessoa não conta, não faz essa conta. Ela pega o preço do vizinho, vende pelo mesmo preço do vizinho, vende muito e quebra. Nossa, Renan, como é que eu quebrei se eu vendi? Eu estou sendo roubado. Não, às vezes você só escolheu o preço errado. Entende? É louco isso, mas muitos dos donos de restaurantes estão, é o que eu falei antes, estão ansiando por um consultor bater na porta dele e falar assim, senhor, eu consigo aumentar o seu lucro sem você precisar vender mais. Somente com um processo, controle de caixa e produtos. Dentro de tudo que vocês estão me falando aqui, eu entendo hoje que, até por ser leigo na área da nutrição, eu imaginava uma coisa completamente diferente dessa área. Mas aqui vocês estão me falando de um profissional que ele, de certa forma, ele acaba sendo um gestor, ele acaba sendo até um economista e empreendedor também, né? E se esse profissional ele acaba de sair da faculdade e ele se ferramenta disso tudo, ele acaba virando um parceiro dos empresários com ganhos muito relevantes, né? Do que simplesmente conseguir um emprego depois da faculdade. Só que tudo isso parece, às vezes, para o camarada que acabou de se formar, pode ser muito difícil. Poxa, então, na verdade, eu tenho que ser um gestor, tenho que ser um empreendedor, tenho que ser tudo isso, não me avisaram na faculdade. E aí eu vou te perguntar se você hoje, se eu tivesse acabado de me formar em nutrição e tivesse esse dilema, você consegue me ajudar a me transformar tudo nisso? Me transformar em tudo isso, Renan? Rick, eu digo para você que essa transformação ela é um momento que vai acontecer na tua carreira. O que eu consigo é te ajudar a dar os primeiros passos, te ensinar como dar os primeiros passos. Renan, eu preciso ser tudo isso? Não. Quem faz tudo não faz nada. Lembre-se dessa frase. Essa frase é uma frase que moveu a minha vida por muito tempo. Existem especialistas para tudo. Você vai no médico, você tem um especialista em cada área. Então você não é obrigado a sair como nutricionista especialista em Wuhan. Você precisa entender um pouquinho de cada área. E nesse primeiro passo, eu particularmente iria para o controle de estoque e as boas práticas, porque são coisas que você viu na faculdade, como o primeiro a entrar, primeiro a sair. Primeiro que vence é o primeiro que sai. Você tem um conceito nutricional dentro da unidade de alimentação e nutrição, que são as UANs, para esse tipo de trabalho. Você só não sabe como aplicar ele e ganhar dinheiro com ele. O que eu posso te ajudar é como ganhar dinheiro com esses dois fatores nesse momento. E aí depois disso você vai começar a se desenvolver a parte de gestão. Ao lidar com o estoque, você vai descobrir que não adianta só estoque. Eu preciso ter uma hierarquia de processos para que isso aconteça. Não é, Renan, eu vou lá trabalhar o estoque. Não, o dono, como a gente disse, está preocupado lá com a venda. Beleza, ele quer vender. Mas eu queria dizer para ele hoje que não é só a venda. Ele precisa começar construindo um organograma de trabalho, ou seja, quem são cada uma das pessoas na empresa. Então você vai chegar lá para trabalhar estoque, você não vai começar pelo estoque. Você vai ter que aprender comigo que primeiro você vai precisar como funciona um organograma de uma empresa de alimentação. Ah, Renan, vem um dono, aí depois do dono vem um gerente, depois do gerente vem um chefe de cozinha ou um cozinheiro, aí eu tenho um barman com os ajudantes de bar, que são setores diferentes, eu preciso ter pessoas diferentes ali. Depois disso eu tenho um maître ou um gerente de salão ou um chefe de fila, a gente tem nomes diferentes para cada uma dessas atuações. Aí depois disso eu tenho o estoquista, que aí esse estoquista vai responder ao gerente geral e não ao barman, não ao chefe de cozinha, não ao gerente de atendimento. Ele vai ter um processo padrão desenvolvido pelo gerente geral, ao qual ele terá que seguir, se sobrepondo às vezes ao chefe de cozinha, ao barman, ao gerente de atendimento. Por quê? Se ele não seguir essa hierarquia, o controle de estoque dele nunca vai funcionar. E aí ele vai construir para poder chegar no que ele aprendeu na faculdade, colocar aquilo em prática e depois aprender com a gente como que ele vai cobrar isso. Porque não adianta só implementar. Eu preciso ter um acompanhamento. E aí entra o lado desenvolvimento pessoal, coach, gestor, que aí a pessoa vai criar com o passar do tempo. Mas ao sair da faculdade a gente consegue te ajudar a dar esses dois primeiros passos. Quando você fala que você hoje consegue me ajudar dessas duas formas, eu consigo te ajudar
como ganhar dinheiro aqui, como que você consegue me ajudar exatamente? Eu te ajudo te ensinando a abordar esse cliente, como que você vai abordar ele, quais os pontos ele quer ouvir para comprar o teu produto. Se você hoje fosse abordar um cliente, como é que você abordaria ele para vender esse tipo de serviço? Eu? Boa pergunta. Talvez você esteja fazendo essa pergunta na faculdade. Renan, legal, você está falando tudo isso, mas como é que eu vou abordar essa pessoa para vender? Eu tenho certeza que você não aprendeu na faculdade como vender consultoria, como vender controle de estoque. Isso eu estou aqui para te ensinar com técnicas de 15 anos de trabalho. A gente hoje está em 4 estados do Brasil e tem know-how para falar. Eu sei vender, só que eu não tenho mão de obra para atender. E é aí que eu preciso de você, que está aí do outro lado, para poder atender esses clientes. A gente tem uma missão de vida na empresa que a gente diz que realiza sonhos sem que eles se tornem pesadelos. Porque cada empreendedor tinha um sonho de um negócio próprio. Só que esse negócio está um passo muito pequeno de se tornar um pesadelo. Só que eu, Renan, não consigo ajudar mais do que um número finito de empreendedores. Aí eu contratei a Patrícia, a Fran, a gente tem hoje uma equipe dentro da nossa empresa que ajuda, mas ela é também limitada. Eu preciso que isso se torne maior. E aí eu preciso treinar você, Rick, e qualquer pessoa que queira trabalhar nesse mercado em como ajudar mais pessoas. Porque aí cada um de vocês vai conseguir chegar em mais restaurantes e permitir que menos empresas fechem. Você sabe de um dado curioso, não sei se vocês aí sabem, mas os restaurantes hoje no Brasil, isso é um dado do Sebrae e da Abrazel, eles abrem e fecham as portas em menos de 2 anos. Tem noção que o restaurante abre e morre em menos de 24 meses, às vezes até 3 a 4 anos, quando vai muito longe. Mas por que isso acontece? O nosso mercado não tem profissionalismo. As pessoas acreditam que porque ela cozinha em casa, ela vai cozinhar e vai dar tudo certo. Porque ela compra uma cerveja e bebe em casa, ela vai botar uma cerveja para vender e vai dar tudo certo. Elas esquecem que precisa se ter profissionalismo. Aí o restaurante quebra e a pessoa culpa a economia, culpa o presidente, culpa o cara que está roubando ele, a mão de obra que é ruim, mas não entende que isso é um fim e não um meio. Então, Renan, pelo que você está falando, e as meninas falaram também, existe uma dor do recém-formado de nutrição de conseguir um cliente, conseguir trabalho. Mas pelo que você está colocando agora, o cliente ele já está lá e você, inclusive, tem esse cliente pro recém-formado. O Sim. que você não tem é o recém-formado que se qualifica e você está querendo qualificar ele, inclusive. Exatamente. Hoje, a gente tem um estelionato pedagógico. O recém-formado sai da faculdade sabendo a teoria, mas quando ele se encontra no mercado, ele vê que a prática é um pouco diferente daquilo e precisa ser transformado. Meu papel é qualificar esse recém-formado, trazer ele para o mercado e mostrar para ele como ele pode ajudar essas pessoas. Agora, os recém-formados que se propuserem, ou pessoas que já são formadas também, não vou pegar muito o estigma só do recém-formado, mas às vezes você está ali há 2, 3, 4 anos no mercado, está perdido, não sabe como entrar ou como ganhar dinheiro, arriscou na parte clínica e não foi tão bem e quer buscar uma área específica, na alimentação, na UAN, a gente tem mercado, a gente precisa de profissionais, porém, ele precisa ter conhecimento técnico para levar isso adiante. Não é só ir lá, vou lá e agora vai dar tudo certo. Também não adianta eu contar essa história aqui, porque não é simples assim. Mas se ele quiser se capacitar, clica no link aqui embaixo, a gente se propõe a te ajudar e te trazer conteúdo para você aprender cada vez mais. Ah, Renan, eu gostei, quero me aprofundar. A gente tem também cursos pagos para você poder aprender e se graduar nisso e levar esse conhecimento adiante, transformando isso em dinheiro lá na frente. Deixa eu fazer uma pergunta bem delicada, tá bom, Renan? O pessoal hoje está acostumado com curso para todo lado, curso para lá, mentoria para cá e tal. E muitos reclamam que fazem um curso, pagam às vezes caro e não tem um resultado. E eu vou te perguntar, se você acha hoje que esse profissional está em falta, você precisa qualificar ele, por que você não qualifica ele, contrata ele, paga ele? Por que você oferece um curso para ele comprar, ele gastar para se qualificar? Porque dentro da nossa empresa hoje, a gente tem uma limitação regional. Inclusive você que estiver assistindo e quiser se capacitar com a gente tem vagas de trabalho na nossa empresa. Hoje, as pessoas que se propuserem a esse curso e tiverem uma graduação acima da média 9, Renan, mas você é exigente, meu cliente não é qualquer cliente. Renan, eu tirei 7, 8, infelizmente para mim você não serve, é 9 para cima. Por quê? A gente tem uma rigidez maior pela responsabilidade com o meu cliente. Mas se você se propuser a fazer o trabalho,
estando Rio, São Paulo, Palmas ou Pará, eu consigo colocar você dentro da nossa equipe e trazer clientes para você, caso você se proponha a isso. Agora, nos outros estados eu não tenho atuação, então eu não consigo empregar essa pessoa. E a minha ideia é ajudar o máximo de pessoas que eu puder. E aí, assim, eu não consigo chegar no Amazonas, não consigo chegar no Piauí, não consigo chegar em outras regiões que às vezes esse consultor pode adquirir esse material e chegar até um outro local que a gente não consegue chegar. Então seria praticamente uma oportunidade, se eu fizer um treinamento, se eu fizer um curso com você, eu já tenho uma probabilidade grande de já sair dali trabalhando. Sim. Inclusive é uma proposta assim que a gente coloca, eu coloco isso para todas as pessoas. Se você aplicar tudo o que foi colocado ali naquele material, abordar um cliente seguindo o roteiro e o cronograma que você aprendeu e não fechar o cliente e me provar isso, eu devolvo o dinheiro do curso de volta. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É a ação que eu acredito que as pessoas façam. Às vezes a pessoa vira pra gente e fala: Renan, você quer me vender um curso? Não, eu quero que você ajude outras pessoas. Eu não sou hipócrita ao ponto de dizer que eu vou te dar isso gratuitamente e você vai lá e vai mudar. Porque se eu te der de graça, você vai jogar fora. Sabe qual o índice de pessoas que compram cursos e não assistem? Chega próximo de 85% das pessoas. E aí se eu te der de graça, então, você vai largar lá no seu e-mail e não vai servir para nada. A ideia do valor aqui é principalmente para ter um compromisso de quem está se propondo a isso. Me coloca, Renan, seguir passo a passo, não deu certo, o cliente não quis, abordei um número mínimo de 20 clientes, não fechei nenhum. Não estou dizendo que todos vão fechar, mas no mínimo uma média aí de 5% de conversão você vai ter. Então se você abordar 20, você vai fechar. Ah, Renan, mas eu não quero abordar 20. Então, desculpa, continua fazendo a faculdade, continua no seu trabalho que você está, que sua vida vai melhorar. Agora, se você quiser transformar, eu consigo te dar um mapa do caminho.